Pessoal, bom dia então a todos de novo, né? É, Então a ideia hoje eu queria passar para vocês aqui algumas instruções com relação aí ao planejamento, mas na verdade seria só uma complementação, né? Na verdade nós vamos utilizar como base aquela mesma planilha orçamentária que eu passei com o modelo, tá? Mas você pode utilizar um outro. A vantagem daquela planilha é que ela já está toda, né, vinculada, toda amarrada com uma formatação já completa, tá? Então, assim, para o planejamento, então vocês podem usar, né, a mesma planilha, pode usar um outro modelo, né, se quiser, e não precisa, para esse nosso trabalho, dimensionar equipe, produtividade, né? Então, para esse, porque precisa ali, né, para o orçamento e para o planejamento é só realmente o valor, né, o custo total da obra e, né, o cronograma com a distribuição ali também da parte física, né, e da parte financeira, né, o tal famoso cronograma físico-financeiro. Então, não precisamos, né, calcular lá a equipe, produtividade, tá? Só realmente elaborar o cronograma físico-financeiro. O tempo de execução, eu coloquei aqui, dependendo do sistema construtivo, né, da tecnologia utilizada, pode variar de 4 a 6 meses. Tá? Então, dependendo do que vocês vão utilizar como processo construtivo, acho que no máximo aí 6 meses, né, para uma residência ali, acho que tá de bom tamanho e fica coerente aí com a indústria. Beleza? Bom, primeiro passo aqui então, para nós iniciarmos então ali a elaboração do cronograma, então o ideal, né, fica mais certinho, é que já tenhamos terminado a planilha orçamentária, tá? Então, ou seja, né, calcular aqui todos os quantitativos, né, que aqui essa coluninha aqui, ó. Então, né, quando eu calcular aqui os quantitativos, não sei se alguém já começou a mexer com isso, a planilha já automaticamente calcula, né, os demais valores, já insere, já puxa, né, os demais valores, né, de mão de obra, material e calcula, né, o preço, o custo total. Tá? Então, conforme vocês vão inserindo ali, né, os itens da planilha, né, preenchendo os quantitativos, lembrando de fazer aquela filtragem, né, porque eu coloquei alguns itens a mais. Então, vocês fazem a filtragem do item, tá? E depois preenchem o quantitativo, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, depois que você preencher então, a planilha orçamentária, lá naquele arquivo do orçamento, tem a tabelinha resumo. Tá? Então, eu tenho que preencher agora a tabelinha resumo. O que eu vou preencher aqui na tabelinha resumo? Somente o número dos serviços lá da planilha sintética. Tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem na planilha sintética, né, que é a planilha orçamentária, ela tem vários itens aqui, né? Então, nós vamos preencher somente com o item macro aqui, ó. Tá? Então, item 1, né, serviços preliminares. A gente sabe, né, que os serviços preliminares são compostos por vários outros sub-itens aqui, né? Mas, para o nosso cronograma, nós vamos colocar somente aqui o item macro. Então, eu vou colocar aqui, né, item 1, né, e só. Item 2, item 3, né, assim por diante. Aí, o que vai acontecer? Né, a planilha já vai puxar, né, cadê aqui? Ó, a planilha já vai puxar, né, o resumo já vai puxar aqui o texto, né, com todas as informações ali do serviço. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma checagem, tá? Aqui, ó, eu tenho que verificar, então,
eu vou digitar aqui o número, certo? Vai aparecer aqui, ó, serviços preliminares. Ele vai preencher sozinho aqui, ó. Então vai preencher aqui serviços preliminares. E ele já vai colocar aqui também, né, o valor de material, mão de obra e o total. Né? Vai preencher todas as linhas aqui. O que eu tenho que fazer uma checagem é verificar se o total que está aparecendo aqui, né, se os valores que estão aparecendo aqui são os mesmos lá da planilha sintética, certo? Ó, eu tenho aqui a planilha sintética, né, e tem aqui, ó, serviços preliminares, e como é que eu posso fazer essa conferência? Né? Claro, se estiver batendo os valores aqui em cima, ok, né? Então tá certo aqui a somatória, tá? Então beleza. Mas se estiver divergente ou para menos, né? Deve estar acontecendo que você pode ter inserido algum item, né? Um item novo, e ele não foi reconhecido aqui pelo Excel. Então, o que você vai fazer? Dá um duplo clique aqui em cima do valor e ele vai abrir essa abinha aqui, né? Ele vai destacar aqui essa coluninha azul. Então, aqui vai mostrar o que a fórmula está pegando, ó, tá? Então, caso esse retângulo aqui esteja, por exemplo, aqui assim, né? Ó, então quer dizer que esses dois itens, né? A planilha não tá somando. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar ali em cima no cantinho e vou arrastar, né, para que todo o retângulo aqui some aqui no Excel, tá certo? Ele vai ficar igual, né, aí o valor do material e da mão de obra, né, e o resumo vai ficar certinho, certo? Porque o resumo ele pega o que está aparecendo aqui, né, nessa linha amarela, tá certo? Tá, então, mas caso alguém tenha alguma dificuldade com a planilha, me avisa que me manda que eu arrumo ali, tá? Então, primeiro passo, né? Eu vou lançar aqui todos os números, né? Que eu tenho na minha planilha sintética. Ele vai puxar aqui também. Caso também eu coloque lá, por exemplo, eu coloque mais itens, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, até, sei lá, 21. Se o 21 não puxar aqui também o serviço, também é alguma coisa similar com a planilha aqui, ó. Então não está puxando o valor lá embaixo. Aí me avisa que eu arrumo ali a fórmula, tá? Então, mas a princípio, né, na hora que você for digitando os números aqui, só na coluninha amarelo, ele já vai puxando aqui, né, todos os títulos lá da planilha sintética, tá? Aí vocês precisam verificar, né, aqui os totais, se estão batendo com o orçamento, certo? Porque essa planilha resumo aqui vai ser a base lá para o nosso cronograma, tá? Então aqui, né, nesse meu exemplo aqui, eu coloquei 17 itens, né? Aí apareceu aqui, né, os 17 títulos macro. Bom, ele vai puxar, né, então, todos os serviços, né? Já com os índices, certo? O que significa esses índices aqui, pessoal? Aqui eu só não calculei, né, o elétrica e hidráulica, tá? Mas o que significam esses índices aqui, né, depois que você coloca lá o cronograma, né, tem esses índices aqui, ó. O que representam esses índices aqui, ó? 9,43, 39,18, 16,23, representa o quê? Representa o peso, aqui embaixo, ó. Então, o índice representa o peso, né, de cada etapa com relação ao valor total da obra. Tá? Então, essa informação ela é importante, né? Isso aqui geralmente a gente usa para medir o avanço da obra. Tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou montando o meu orçamento, certo? Alguns itens vão ficando, né, mais caros ou menos, né, mais representativos,
a gente consegue ver isso pelo peso aqui, né, de cada índice. Claro que, né, no final, quando eu somar toda essa coluna aqui, certo? Somando isso aqui, tem que dar 100%, certo? Então, cada item, né, que seria 100% do projeto concluído, da obra concluída, certo? E que aí cada etapa aqui, né, tem um peso, certo? Depois a gente vai ver para frente um pouquinho, né, da leitura desses valores, tá? Então, assim, depois que eu preencher a tabela resumo, certo? Conferir se está batendo com os valores totais, eu vou abrir agora a abinha cronograma, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês só o Excel, só para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar aqui o Excel. Deixa eu compartilhar aqui a área de trabalho, fica mais fácil. Tá, então aqui, ó. Apareceu, pessoal, o Excel? Sim? Então, o que vai acontecer? Aqui no Excel, tá, nós temos aqui ó, a planilha sintética, certo? Que é a planilha que nós estamos preenchendo aqui a coluna E, com os quantitativos, certo? Então, depois que eu preencher aqui todos os itens, né? Eu vou dar aqui o duplo clique, ó, para ver se está puxando tudo certinho, né? Então, os preliminares, 9.000 de material, 4.000 de mão de obra, certo? Então, eu vou olhar aqui no resumo, aqui embaixo, ó. Eu vou montar todos os serviços ali, ó, tá? Os preliminares, então aqui vai puxar certinho, 9.000, 4.000. Isso que tem que estar batendo ali com o total, certo? Então aqui, ó, os 13.000, né, aqui é só preço de custo, né? Tem que estar batendo aqui com o preço de custo total. Depois já calcula, né, com o BDI, certo? Então aqui tem que estar certinho, né, batendo com a planilha sintética, beleza? Depois que eu preencher isso aqui, né, e fazer a revisão, então eu vou para o cronograma. Cronograma, certo? Aqui também, aqui ele já vai puxar também sozinho, tá? Ele está pegando lá do resumo, ó. Então, conforme você vai, né, se eu apagar aqui, né, ó, vai sumir lá o cronograma. Ó, some tudo, certo? Então, eu tenho que deixar aqui preenchido opa, preenchido aqui certinho o resumo, né, para o cronograma ficar já preenchido, até com os mesmos índices. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, primeiro, eu tenho que terminar a planilha sintética, certo? Que essa vai ser a minha base de dados. Depois, eu verifico aqui o resumo, certo? Se está coerente aqui todos os serviços, né, e os valores. Então, olhando aqui, né, eu vou clicando em cima, ele vai, né, pegando ali os valores. Caso, né, você tenha um valor aqui diferente, uma somatória diferente, tem que dar uma verificadinha aqui, ó. Não pode estar assim, ó. Esse azulzinho pode estar para cima, assim, ó. Essas duas coluninhas aqui, ó. Aí esses valores de baixo não estão sendo somados na planilha. Eu tenho que pegar aqui no cantinho, ó, e arrastar aqui para baixo. Tá? Eu vou arrumar aqui em cima, que vai pegar aqui. Se consigo mexer nisso aqui. Agora sim. Eu jogo pro lado. Certo? Aí vai ficar igual. Bom, com o cronograma preenchido, o que eu tenho que fazer agora? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver aqui.
Tá? Então, aqui o que vai acontecer? Então, aqui vai estar preenchido, certo? Serviços preliminares. Agora, deixa eu voltar aqui para meu PDF, tá? Então, preencheu ali o calendário. Agora, eu tenho que mexer aqui, ó, certo? Então, aqui estou com a tabela preenchida, certo? Isso veio lá do resumo. Eu tenho que olhar agora isso aqui, ó. Então, aqui, cada bloquinho, né, que tem aqui, ó, aqui está meio borrado, mas aqui é 30, certo? E porcentagem no período. Então, isso aqui, ó, é um período de 30 dias, certo? Ou seja, o primeiro mês de obra, tá? Esse outro que eu vou fazer aqui em azul é o segundo período. Ó, aqui é 60. Então, aqui eu tenho o segundo período, certo? Segundo período. Aí, né, vamos fazer mais um aqui, ó. Vou pegar um de laranja. Aqui é 90 dias, ó. É o terceiro período, certo? Terceiro mês de obra. Então, o que vai acontecer? Agora, né, lembra daquela atividade lá de planejamento, né, que você tiver que fazer um cronograma físico-financeiro semelhante a esse? Então, é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que preencher, né, esses períodos aqui, certo? Com a porcentagem, né, dos serviços que eu quero executar em cada mês. Tá? Então, eu dei um zoom aqui, ó. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, então, qual que é a leitura que nós vamos fazer aqui, ó? Então, eu peguei esse trecho aqui do cronograma, tá? Eu estou aqui no primeiro período, 30 dias, certo? O que eu tenho que fazer aqui no primeiro mês? Imagine que vocês, né, serão ali os gestores, né, serão as pessoas que vão, como é que eu vou dizer assim, acompanhar a execução da obra, certo? Isso aqui seria a meta de vocês, certo? Tá? Então, o que a empresa, né, o escritório, espera que vocês faturem no primeiro mês, certo? Então, no primeiro mês, o que eu tenho que executar então? Ó, porcentagem no período. Eu tenho que executar 100% dos serviços preliminares, certo? 50% da infraestrutura, certo? E 60% da impermeabilização, certo? Aqui, pessoal, talvez é a parte que demande um pouquinho mais ali de tempo, é que assim, né, até coloquei aqui em negrito. O que eu tenho que levar em conta, né, para fazer aqui o preenchimento, certo? Então eu tenho que visualizar o que deve estar pronto em cada mês. Tá? Então é quase que fazer ali um exercício, né, de lógica, vamos pensar assim, né? Bom, primeiro mês, né? O que tem que estar pronto, tá? Claro, isso aqui vocês aqui vão preencher, né? Mas tem que estar seguindo, né, essa sequência lógica lá do que tem que estar do que tem que estar pronto, certo? Então eu tenho que olhar, ó, o primeiro mês, então eu tenho que estar com os serviços preliminares prontos, né? O que seriam os serviços preliminares? Né? Posso ver na planilha sintética lá, ó. Eu tenho que estar com tudo isso aqui pronto, ó. Tá? Então, a placa, a limpeza do terreno, né? A locação e, né, as instalações provisórias, os barracos, né? Escritório, canteiro, vestiário, eu tenho que terminar no primeiro mês, certo? E 50% da infraestrutura. Tá? Aqui, então, vem... ó, a infra são vários serviços, ó. Só que eu tenho que olhar o valor, certo? Ó, eu tenho que faturar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, aqui, ó, 36 mil reais. Tá? Então eu tenho que
fazer aqui da planilha sintética, né? Até que eu tenha lá R$ 36 mil, né, de faturamento, certo? Então essa que é a conta aqui, ó. Ó, um outro exemplo aqui, ó, do primeiro mês. Acho que aqui está mais fácil de olhar do que o PDF lá. Acho que mais nítido, né? Então aqui, ó, eu coloquei como exemplo, ó, aqui, como vocês estarão fazendo aí essa gestão, né, esse preenchimento. Então aqui, ó, pensem comigo. Impermeabilização, certo? Lá na planilha sintética, né, quais são os itens que compõem a impermeabilização? Vamos olhar aqui, ó. Infra, supra, né, esquadrias, cobertura, impermeabilização. São só 2 itens, certo? Então eu tenho impermeabilização de estrutura enterrada, certo? No caso seria ali baldrame, né, bloco, e impermeabilização de superfície, certo? Que seria ali, né, fazer a vedação lá do box do banheiro. Olhando esses 2 itens, pessoal, aí que vem, né, a grande sacada. Qual que eu vou fazer primeiro? A enterrada ou a de superfície? Pense lá, né, naquilo que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que visualizar o que tem que estar pronto em cada mês. Então, para esse caso aqui da impermeabilização, né, o que eu vou fazer no primeiro mês? Né, ou, né, eu digo assim, você orçou os serviços, correto? Então, tá aqui, ó. Tá? Mas eu preciso fazer aqui a vedação do baldrame, certo? Eu tenho que passar aqui no baldrame, né, aquela a emulsão asfáltica, né, impermeabilizar aqui o baldrame, certo? Então, nesse serviço aqui, né, eu tenho que fazer, certo? Então, eu tenho que colocar lá no meu cronograma, certo? Porque se for uma obra pública, certo? Eu vou precisar executar, certo? E vou precisar receber esse serviço, certo? Então, se for, por exemplo, lá um fiscal da prefeitura, um fiscal de um banco financiador, ele vai lá na obra, certo? Ele vai querer ver o baldrame impermeabilizado, certo? Então, se eu esquecer de colocar esse carinha aqui, ó, o que vai acontecer? Não coloquei, né, aqui uma parte da impermeabilização no cronograma. O que vai acontecer? Eu vou ter que executar esse serviço, eu vou ter que comprar o material, eu vou ter que, como é que eu vou dizer assim, contratar ali uma mão de obra, né, expor ali uma equipe para fazer o serviço, mas eu não vou receber, né, eu não vou ter medição, certo? O fiscal não vai olhar, aqui na medição não tem, né, esse serviço. Tá? Então, faz essa revisão ali, né? E eu coloquei aqui, ó. Por que eu coloquei 60%? Se eu olhar aqui na planilha sintética, ó, o baldrame, se eu colocasse aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer só 25%. Ele já calcula aqui, ó. Então, eu receberia no primeiro mês, em termos de fatura, medição, quase R$ 300 aqui para fazer esse serviço, certo? Só que olhando ele aqui, ó, ele custa 535, certo? Ia faltar dinheiro, ou para o material, ou, né, para a minha mão de obra. Então, aqui, eu preciso mais ou menos R$ 600 para fazer aqui vedar aqui o baldrame. Então, eu vou colocar aqui no cronograma, ó, então, sei lá, 55%. Ó, já passou um pouquinho, né? Quanto que eu precisava ali? 535. Né? Então, aqui, ó, eu posso fazer, né, esse ajuste aqui, ó, certo? Para que o valor que eu vá receber, certo, fique coerente com o serviço que eu vou executar, tá? Conseguiram captar aí a ideia? Tá? Então, assim, isso aqui é importante, né, para a gente balizar ali, né, os nossos faturamentos, né, as nossas compras de material para não faltar. Aí vem, né, uma outra questão importante. Então, assim, quanto mais detalhado, quanto mais serviços, né, existirem aqui no cronograma,
mais fácil fazer essa gestão, tá? Então, porque tudo que tem que ser executado tem que estar devidamente orçado, tá certo? Aí, assim, tá? E aonde mais pode acontecer? Claro, aqui, né, pessoal? Aqui eu estou colocando, né? Como é que eu vou dizer assim? Passar aqui a moto. Serviços macro, tá? Os serviços principais. Geralmente até isso aqui, né, a gente pode fazer depois ali aquele gráfico de Gantt, né? Em vez de colocar número, colocar uma cor, né? Ele fica as cores, a gente, o pessoal coloca na placa da obra, né? A previsão do cronograma, com base nesse serviço macro. Mas eu também posso, né? Aí já posso usar até quem sabe um project, mas aí já é planejamento de curto prazo, já é lá no canteiro de obras, tá? Então seria o quê? Eu posso pegar, eu vou começar a obra, certo? Vocês são ali o gestor, vocês que vão tocar ali o serviço. Aí eu tenho que abrir isso aqui, né? Ó. Eu tenho que abrir esse cronograma aqui, certo? Com os serviços que vão ser executados. Aí eu posso sequenciar esses carinhas aqui, ó. Então primeiro eu vou colocar a placa, eu posso até abrir, né? Aqui tá por mês, 30 dias. Eu posso agora olhar isso aqui, né, com uma lupa, olhando, quem sabe, dia a dia ou semana a semana. Então, o que vai acontecer? Até para facilitar ali, né, como é que eu vou dizer assim para vocês, a gestão e o controle, certo? O planejamento. Então, o que não pode acontecer, então, quando você abrir aqui o cronograma, né, abrir aqui, né, os 30 dias em dias, né, unitários ou em semanas, eu vou distribuir, ó, serviços preliminares. Tem que estar 100% executado no primeiro mês. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, já olhando, né, pessoal, lá no canteiro de obras, né, lá no, na obra. Ó, então, eu tenho que fazer tudo isso aqui, ó. Então, eu vou pegar isso aqui, esses carinhas aqui, e vou dividir eles, né, no dia, em semanas. Então, a primeira semana, vamos colocar aqui a placa e limpar o terreno, certo? Segunda semana, né, e começar aqui, né, primeira semana, começa colocando placa, limpou o terreno. Segunda semana, começa a fazer aqui o barraco, né, a seção provisória, e termino marcando o gabarito. Tá? Então, eu vou dividir isso aqui nas 4 semanas. Isso é importante, né, porque vai chegar lá no final do mês, certo? Né, você vai ter que programar lá, se for obra pública ali, prefeitura, né, você vai ter que marcar um dia com o fiscal da obra para ele vir fazer a medição. O que é fazer a medição? Ele vai verificar se você realmente, né, executou ali 100% dos serviços preliminares. Ele vai verificar se todos os barracos estão terminados, né, se a obra está alocada, tudo isso aí. Caso você não terminou isso aqui, ó, não terminou os barracos, isso aqui eu não vou te pagar. Tá? Você não vai receber toda a medição, certo? E a importância de você fazer esse planejamento é que às vezes você fica lá envolvido com a obra e esquece que no final do mês vai ter uma medição. Aí chega na terceira semana, caramba, deixa eu ver o que eu tenho que fazer esse mês. Vixe Maria, vai querer fazer 30 dias em uma semana. Né? Então, você distribuindo, como é que eu vou dizer assim, esses serviços durante ali as semanas, né, fica mais fácil você monitorar, né, e comprar material, ver equipe para terminar o serviço conforme o cronograma, certo? Outro ponto importante é verificar também a questão de algum material específico, né, ou um serviço muito específico, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma vez nós fizemos uma obra onde a laje ele não era convencional, ele era num processo chamado steel deck. Era como se fosse uma laje metálica, né? E aí, só que isso aqui, você não vai ali no Balarote, né, na Cassol e compra essa laje. Então era só um fornecedor lá de fora. E aí, ó, para mim entregar esse material no canteiro,
né? Eu tinha que fazer alocação de transformador, né? Porque não era nem 110, 220, era 380 volts para operar a máquina, né? Para soldar ali essa laje. Então, ó, para me entregar esse material, né? É 45 dias, né? 2 meses. Então, já tenho que olhar no cronograma, né? Saber, por esse material aqui, eu tenho que fazer solicitação com 2 meses de antecedência. Se eu chegar no mês aqui, ó, aqui no mês 3 vai ter o próximo mês é o Steel Deck. Vamos ligar pro cara lá. Não, aí, cara, só consigo te entregar isso aqui 3 meses para frente. Aí já te complicou, né, a tua evolução do teu canteiro, certo? Então também tem que olhar, né, essas questões aí de material. Beleza, pessoal? Conseguiram captar aqui a ideia, né? Então, aí eu vou, até depois eu mando para vocês esse arquivo aqui, tá? Então, cuidem, né? Ó, segundo mês, tá? Imagina, pô, então eu já acabei o baldrame, ele está impermeabilizado, né? Vai vir a parte de piso, agora vem a estrutura, certo? Vem a alvenaria. Eu comecei a colocar aqui, ó, eu distribuí, né? Mas depois a gente pode refinar, né? Elétrica e hidráulica, certo? Todo mês tendo ali, né, um pouquinho, alvenaria, né, ali no nono mês, 100%, ó, fazer alvenaria de uma vez só. De uma residência a gente consegue fazer, né, em um mês só, certo? Eu tenho que olhar aqui, ó, alguns itens que são também em tempos diferentes, né? Por exemplo, esquadrias, né? Esquadrias, então eu tenho ali porta e janela. Será que eu vou pôr a porta primeiro ou vou colocar a primeira janela? Então, geralmente, né, entra primeiro a janela. Né? Você vai fazer ali o revestimento, cobertura, né? Você coloca a janela já para não deixar que entre a água para dentro da tua residência. Já consegue pintar, né? E eu vou colocar a porta lá no final. Né? Depois que tiver pintado, né? Coloco a porta. Então, ó, verifica que eu tenho também valores diferentes. Ó. Então, porta representa aqui na somatória quase R$ 5.000, certo? Já a janela, né? Aqui, ó, 1.200. Tá? Então, se eu quiser receber primeiro janela, eu posso, né, balancear os 100%, né, no total aqui de 6.000, quase R$ 7.000, 1.500 a janela, o restante é porta. Tá? Então eu posso colocar, né, sei lá, 15% para a janela e lá na época da porta colocar o restante na porcentagem da medição. Beleza, pessoal? Entenderam essa ideia, né, de fazer essa separação aqui dos valores? Mesma coisa, se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei valor aqui na minha elétrica. A mesma coisa que na elétrica. Ó. Por que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou colocar as caixinhas, né? E mangueiras. Então eu vou colocar, né? Vou colocar aqui uns valores que é eletroduto. Vou botar aqui uns 150 metros de cada. Só para fazer um exemplo aqui. Caixinha, vou botar aqui umas 20. Então, o que vai acontecer? Ó, primeiro, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. As caixinhas e as mangueiras. Eu não vou colocar fio agora. Né? Fio eu vou colocar lá para frente. Então, quando chegar na época do fio, né? Aí eu vou ver o valor aqui correspondente e a porcentagem. Lembra lá do índice? Né? Cadê aqui os índices? Aqui, ó, os índices são os pesos, certo? Então, quem que vai pesar primeiro agora? Agora vai entrar caixinha e mangueira. Então, vai representar tantos R$ 1.000. Esse valor, essa porcentagem, eu coloco lá no meu cronograma, no primeiro mês. Lá no quarto mês, então eu já estou com parede pronta, caixinha colocada, revestimento, né? Telhado, eu posso colocar fio. Então, lá o fio, né, representa ali, sei lá, tantos R$ 1.000. Tantos R$ 1.000 é 35% da elétrica. Então, lá no cronograma, eu coloco 35%. Lá no finalzinho, né, eu só vou terminar com colocação de tomada. Tomada e espelho. Isso aí
5% do valor da elétrica. Então, lá no último mês, eu tenho lá 5% do valor da elétrica para colocar, né, os acabamentos. Certo? Então, você consegue calibrar, né, pessoal, aqui o cronograma físico-financeiro com base, né, nos serviços da planilha sintética. Tá certo? Então, essa é a ideia. O outro ponto importante, certo, que é bom, ó, eu coloquei aqui essa obra, né, nesse meu exemplo aqui, acabando nos 6 meses, certo? Então, pense comigo, eu tenho que fazer a obra, né, 100% em 6 meses. Se fosse fazer uma continha que média aritmética, se eu pegar aqui 100% e dividir por 6, daria aproximadamente 16,6%. Então, se eu quisesse fazer uma... claro que a gente sabe que não é assim, né? Eu teria uma média ali, ó, de 16% por mês de evolução, certo? Mas claro que eu posso ter meses, né, com menos, então eu tenho que compensar, né, em meses com mais. Aqui nesse meu ficou assim, ó, 30, 27, 17, 9, 7. Então, a tendência é que no final, né, ele vá diminuindo. Tá? Mas eu tenho que olhar isso aqui, então. Certo? Por que eu digo isso? Às vezes, né, você recebe algum cronograma que só tem essa parte de baixo aqui, ó. Ó, no primeiro mês, você tem que fazer 11% da obra. No segundo mês, você tem que fazer 25%. Tá? Aí, como que eu vou saber isso? Né? Como que eu vou dividir isso? Aí eu vou fazer olhar aqui o do contrário, né? Então, você tem que fazer 11%. Então, eu tenho que olhar, 11% vai dar lá, sei lá, 50 mil reais. Então, eu tenho que somar aqui, ó, em serviços, até que eu tenha os 50 mil reais. Claro, seguindo, né, a sequência lógica de execução. Certo? Então, eu tenho que seguir aqui a sequência lógica, né? Até que não posso atropelar. Eu estou fazendo ali o piso, né, a obra está nem coberta, e estou colocando porta para aumentar a medição. Então, eu tenho que fazer, né, seguindo a sequência lógica. Certo, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui no PDF, né? Então, o segredo, né, é isso aqui, ó. Eu tenho que visualizar, né, é como se fosse fazer ali, né, a execução mental da obra. Né? Então, o que eu vou ter que estar pronto aqui, né, para preencher o cronograma. Né? Então, a ideia é isso aqui, ó. Então, primeiro mês, né, coloco esses serviços, então eu estou visualizando, planejando estar com o primeiro mês, né, o baldrame pronto, né, as instalações provisórias prontas, certo? E já com o baldrame impermeabilizado. Pô, agora qual que é a sequência? Eu tenho que fazer o piso, né, fazer ali as tubulações de esgoto enterradas, quem sabe, né? Para já embutir a tubulação enterrada ali. Então já tem que colocar alguma coisa de hidráulica no segundo mês. Ó, vai ter alguma coisa de elétrica também, tubulação que vem da rua, né? Tudo que vai estar, deixa eu ver aqui na imagem, embutido no piso, ó, certo? Que vai ser a sequência, já tenho que prever uma verba lá no cronograma, certo? Ó, vou fazer o piso, certo? Depois do piso, eu vou fazer, quem sabe, ali, né, pilar, né? Ou no caso, quem está fazendo aí com steel frame, né, o veneer estrutural, né? Ó, então tem que estar com elétrica pronta, hidráulica pronta e, quem sabe, o primeiro andar pronto. Então tá ali, ó. Isso, né, eu coloco lá no cronograma, certo? Aí eu vou distribuindo isso conforme eu vou evoluindo fisicamente com a construção. Aí, então eu tenho que ir colocando, né? Pô, agora estou com a parede pronta, então pô, a próxima etapa é a laje, né, a primeira laje. Será que eu faço no segundo mês já? Ou eu entro para o terceiro mês? Certo? Então, claro, se você tem um prazo
determinar, ó, você tem que acabar a obra em 4 meses. Então você vai ter que fazer, né, esse ajuste. Caramba, ficou muito longe. Então eu vou ter que fazer no segundo mês a parede e a laje. Tá? Então, né, para conseguir terminar no prazo, certo? Então você vai ajustando, né, o teu cronograma conforme a tua necessidade, certo? Então aqui, ó, tem que olhar, né, até coloquei esse trecho aqui da planilha, né? Então, porque tem divisões, ó, aqui tem porta, né? Aqui porta e aqui janela, certo? São, como é que eu vou dizer assim, eventos, né, situações e momentos diferentes. Tá? Então, eu tenho que olhar aonde que eu vou colocar a porta, certo? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Às vezes, pensando na parte prática. Tem lá um item, né, que é louças, né, os vasos, as pias. Então, eu digo assim por experiência própria. Eu só coloco vaso e louça depois que eu colocar a porta, certo? Uma vez, por que que acontece? Por que disso? Né, imagine você tem lá, né, tá fazendo, não talvez no caso, fazer uma casa, né, um sobrado, mas pode acontecer. Né? Mas agora imagine você pegando uma obra, um prédio ali, né, que tem lá 30 apartamentos, né, você colocou os vasos. Pode acontecer, né, às vezes acontece, do pessoal da obra, em vez de usar o banheiro lá do almoxarifado, né, dos barracos, usar o banheiro lá do apartamento. Está sem porta, né, então acontece. Eu já coloco a porta, tranco o banheiro, pronto. Não tem perigo do cara, né, usar lá o banheiro, né, principalmente porque não tem água. Às vezes você não ligou a água ainda, né? Então imagine lá o negócio, né, feito sem água. O trabalhão que dá, né? Então, por isso que eu coloco porta, né, antes de colocar a louça. Né? Não tem perigo de sujar ali, estragar, entupir, né? Então, essa sequência de execução. Mesma coisa, por exemplo, fiação, fio de cobre, né? É um material caro no canteiro de obras, né? Então, o ideal é que você coloque fio, torneira, né? Material mais nobre, depois que o teu apartamento, a tua casa, tiver porta e janela. Né? Consigo trancar ali, né? Não que isso vá garantir que você não vai ter roubo, né? Mas pelo menos já barra ali, né, uma situação. Então tá trancado, tá fechado, né? Então já tá ali com louça. Então, conforme você vai acabando a obra, né, você já vai deixando, né, tem, né, um termo, né? É preservar o serviço acabado. Né? Então essa é a grande sacada. Tem que preservar o serviço acabado, para não deixar que o negócio surge, né, ou estrague, ou você tenha retrabalho, né, com roubo, vandalismo. Beleza? Então, aí conforme você monta essa sequência, né, que você vai executar a obra, então, você monta aqui, né, opa, contrário. Aí você monta aqui, ó, no cronograma, certo? Aqui, esse é o tal cronograma físico-financeiro, né? Opa, aqui está mais fácil de ver. Né? Então, aqui no final, tem, né, as previsões orçamentárias, certo? Se você for fazendo uma obra pública, ó, primeiro mês eu tenho que receber 54 mil, segundo mês mais 50, tá? Então isso aqui são medições. Isso você também pode ir balanceando, certo? Fazendo ali um equilíbrio. Não, no começo não tem muita gente, eu vou ter que ir mais devagar. Então eu posso ajustar aqui, ó, vou ter que fazer, quem sabe, isso aqui em 2 meses. Você equipe, certo? Então você pode balancear. Claro que a somatória aqui no período tem que estar sempre, né? Sempre 100%, né? Se der não fechar 100% no final, faltou algum item ali. Tá? Tem meu que está faltando alguma coisa, né? 99,79. Onde que faltou aqui, será? Ah, aqui, ó. Ó, aí fecha 100%, certo? Tem que bater 100%. Então, tudo está contemplado no cronograma físico financeiro.
Certo, pessoal? Então, o que acontece? Né? Essa planilha, geralmente, ela é mais usada, né, como um documento, certo, oficial, tanto aí para as empresas, né, prefeituras. Você vai ter, né, um cronograma desse tá na toda a documentação da obra, tá? E essa então que vocês vão ter que também entregar. Então, não precisa dimensionar equipe, né, material. Então, é só o planilha sintética, só aí a tabela aqui de quantidades, né? Eu já montei aqui a planilha base para vocês. E depois que vocês montarem esse carinha aqui, né? Joga aqui para a tabela resumo, confere, vê se está batendo certinho e depois vem para o cronograma. Tá? Separa aqui, né? Os serviços macro no tempo. Tá? Então aqui nós vamos ter, né, ele é físico porque tem a evolução, né, de cada serviço, e financeiro porque tem, né, o valor correspondente em termos monetários. Tá? E aqui no final tem, né, então o 100%. Certo? Então isso aqui fecha, né, a documentação ali técnica que a gente precisa entregar para uma obra. Beleza? Então, não precisa, pessoal, calcular tijolo, tábua, ripa, prego. Isso aqui é depois, isso aqui é execução. Né? Para nós aqui o que importa agora é essa documentação, é o valor da obra e a sua previsão de cronograma. Quando chegar, agora nós vamos executar. Aí tem que olhar, né, pô, primeiro mês você tem que ver aqui, ó. Vou ter que fazer a limpeza, a locação, né, os escritórios, almoxarifado. Agora eu tenho que olhar o que eu tenho que comprar aqui de material. Prego, compensado, ripa, tábua, né? Então, e aí, claro, eu tenho que olhar o contrário. Agora eu tenho que abrir, né, a receita aqui da composição, como que esse escritório, como que esse preço foi composto. Né? Ah, foi composto de tal maneira. Então eu vou olhar TCPO, SINAP, né? Aqui no caso SINAP, que são a receita. Como que chegou nesse valor? Ah, para chegar nesse valor tem que usar compensado 10 milímetros, ripa de 1/2, prego tal. Aí você vai montar seguindo aí, né, os consumos de material da composição, certo? Mas isso aí já é execução. Ah, eu tenho que olhar agora não só o índice de material, mas também o índice de mão de obra. Ó, para mim fazer isso aqui, o carpinteiro, o pedreiro tem tal produtividade. Se eu tenho que fazer isso aqui em uma semana, né, qual que é a equipe que eu tenho que dispor no meu canteiro? Aí que você vai olhar lá na obra com o mestre, né, com o engenheiro lá, a equipe para fazer isso aqui. Tá certo? Então, mas agora para vocês, né, na verdade, assim, é só isso aqui. Preencher esse carinha aqui, que eu acho que é o pensar no 100% do trabalho, né? Isso aqui é 80%. 80% é preencher esses carinhas aqui, ó. Né, isso aqui vocês viram que é tranquilo, é só puxar ali o resumo e aqui você vai perder um pouquinho mais de tempo fazendo essa sequência lógica. Mas dá para usar até como base isso que eu distribuí aqui também. Tá? Fazendo aí como uma sequência ali normal de execução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, do cronograma do planejamento é isso aqui. Tá? Lembrando, então, que como estamos aí ainda na bandeira laranja, né? O bicho está pegando aí, então eu joguei a apresentação, né, entrega para o próximo sábado. Tá? Aí durante a semana vamos fazer aí um sorteio, né, das equipes que vão apresentar, tá? E assim, para não assustar vocês, né? Nós temos ainda, eu coloquei para o dia 13, certo? Aí a apresentação, certo? Mas nós temos também o dia 20, tá? Como se fosse aí uma repescagem ali, né? Uma segunda data para fazer as apresentações. Então, assim, quem tiver tudo pronto, assim, alguns já me mandaram ali, né, os projetos, até os PowerPoints.
Então, quem tiver ok, já quiser se livrar da apresentação, apresenta no dia 13, tá? E aí, caso alguém esteja muito atrasado, muito ainda com alguma dificuldade, temos ainda o dia 20. Nós vamos tentar o máximo no dia 13, até quem tiver alguma coisa pronta, apresenta no dia 13, né? Já nem que não esteja 100% pronto, mas está ali encaminhado, aí fica só, como é que eu vou dizer assim, algum ajuste, alguma ponderação para entregar depois. Beleza, pessoal? E aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí. Tá? Aí depois, só lembre, né, que lá no AVA tem a prova online, né, dessa UC, né, quem não fez ainda, tente fazer, que ela é uma parte da nota. Tá? Então tem a parte online, a prova online e a entrega dos projetos e da apresentação. A gente fecha ali o kit, né, com a nota de vocês. Beleza? Aí depois vem, né, passando aí a apresentação, né, o dia 20, aí vem fechamento de notas, aí já entra a parte de formatura, né, programação de formatura, colação de grau, aí já entra a secretaria. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tiverem aí os projetos, vão me mandando, né, o da Solange já consegui aqui né, o estrutural, a gente passa o Solange umas orientações ali. O da Márcia eu recebi também a correção do hidráulico. O da Célia também está sempre conversando ali, né? Acho que o Rafael também já mandou alguma coisa. Laura, Beatriz, Thalita também. Então, conforme vocês forem finalizando, me mandem que eu vou corrigindo, já vou tendo aí, né, a dimensão de como é que a gente está com os trabalhos. Beleza? Renato também recebi já também. Isso aí do processos consultivos, né, nós vamos ter ali a prática. Então, o que vai acontecer? Tendo ali a bandeira amarela, né, a gente vai fazer a prática. Mas aí assim, pessoal, não se preocupem, como é que eu vou dizer assim, acabou o curso, não vou ter prática mais. Não, tendo ali o sábado com a prática, né, eu chamo vocês também. Ó, pessoal, liberou a bandeira amarela, sábado, dia tal ali, prática, processos consultivos. Vocês vêm fazer ali a atividade. Beleza? Até estava pensando em fazer alguma coisa de semana, né, mas aí a gente está pensando ainda. Eu sei que não são todos que têm aí a disponibilidade, mas também abrir alguns dias na semana, de tarde, né, ou de noite, para fazer essas práticas. Tá? Então, o que entra em processos construtivos? Então, a gente faz forma, armadura. Então, na verdade, aquele projeto que vocês fizeram lá, né, o levantamento daquela paredinha, aquele L lá, é o que a gente faz aqui na prática. Então, vocês vão ver, né, aquilo que estava no papel sendo executado. Aí vamos usar o maquinário, né, nós vamos entregar para vocês os EPIs, né, máscara, luva, óculos, mas tem que usar, tá? Que mais? Aí vou mexer com cimento, vou mexer com areia, com argamassa, com tijolo, vamos fazer lá um revestimento argamassado, a gente faz um telhado, coloca telha, depois colocamos a parte, né, seria não digo um extra, mas é um diferencial ali que é a construção a seco, né, vocês vão mexer com drywall, vão cortar perfil, vão parafusar com parafusadeira, o que mais? Tratamento de junta. Então, tudo isso envolve ali a parte prática de processos construtivos. Tá? E aí fica para vocês ali, tendo ali a aula, vocês fazem. Tá certo? Agora complicou, né? Bem no dia que vocês iam fazer, deu a bandeira laranja, né? Mas o material está aqui já separado, ferramenta, EPI, né? Tendo ali a abertura, a gente faz. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Bom, vão me mandando aí os arquivos, tá? Essa semana aí, PowerPoint, apresentação, PDF. A gente vai fechando já o pacote ali e aí eu vou fazer um sorteio das apresentações. Tá? Caso eu vi uma notícia ali que tem, né, talvez a partir de quarta já volte, né, para aula presencial, mas assim, o que nós vamos fazer? Então, se estiver liberado a apresentação presencial, vocês podem vir presencialmente, tá? Aí, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou estipular os horários. Então, por exemplo, das 8 até 8h25 vai ser a equipe 1, certo? Aí nesse horário só chega a equipe 1. Ah, das 8h30 até as 8 e tanto, a equipe 2. Aí a equipe 2 chega naquele horário, para não acontecer de todo mundo né, chegar todas as equipes no mesmo horário. Então vamos manter aí o distanciamento. Então terminou uma equipe, eu vou lá, higienizo as bancadas, passo álcool, tal, borrifo ali tudo, preparo para a segunda equipe, certo? Isso para quem quiser vir presencialmente. Ah, caso a equipe 2, né, grupo de risco, não, não pode vir, a gente marca a apresentação pelo Teams. Aí eu mando, né, um link, igual eu mando para vocês da aula, mais um link no horário específico. Então, ó, vou imaginar assim, das 8 às 8h25, vem a equipe 1 presencial. Apresenta, tal, beleza. 8h30 é a segunda equipe, mas é remoto. A gente abre lá o Teams, né, apresenta pelo telão, a gente vai estar assistindo, né, beleza. Aí, ó, a terceira equipe também é online. Vem lá online, abre o link, apresenta, beleza. A quarta equipe, presencial. Aí vem lá, até, quem sabe, dependendo aí da situação, eu coloco uma equipe online, uma presencial, para dar tempo, né, de fazer aí higienizar, passar um álcool ali, né, nas mesas e bancadas. Beleza? Então, assim, por mais que tenhamos ali a chance de fazer a aula, a apresentação presencial, né, se vocês quiserem fazer online, não tem problema. Tá? A gente faz no semestre passado, né, a turma antes de vocês apresentou tudo pelo Teams. Tá? Então foram 6, 7 equipes, então a gente colocou separadinho, né? Cada um, né, com um horário específico, né? Todo mundo já acessa o Teams tranquilamente, então deu o horário, aí vai ficar um professor aqui vamos pensar assim, nos bastidores, né? Então, ó, começou a primeira apresentação, nós estamos ali assistindo, né? Aí tem um outro professor que está ali nos bastidores, né? Já configurando o Teams, configurando PowerPoint, compartilhando tela, testando som, testando áudio, né? Aí deu o horário de vocês, né? Só muda ali, né? Os professores vão para a sala de vocês, tá tudo prontinho, certinho, né? Deu bem certinho, deu bem programado ali, né? As apresentações. A gente avisa o tempo, né? Fica ali um cronômetro no tempo, então vocês vão dosando aí a apresentação, aí 15 a 25 minutos por equipe, tá? Mas dá também tranquilo, dá certinho fazer pelo Teams. Beleza, pessoal? Só cuide, né, com essa questão aí realmente do tempo. Tá? Então, ali 15, 25 minutos, né? Se puderem ensaiar, né, a apresentação, para não ficar muito longo, né? Ou se empolga demais, apresenta em 5 minutos, né? Então, dá uma calibrada ali, né, no tempo. Beleza? E o Rafael perguntou aqui, arquivos prontos, por enquanto o pessoal me envia por e-mail, tá? Aí eu vou olhar eu vou olhar ali eu vou olhar os projetos, vou fazer alguma consideração se for o caso, né? Alguma correção. Depois que estiver prontinho, ó, agora tá ok, esse posta no Ava. Beleza? Certo, pessoal? Então, da minha parte, hoje é isso.
Eu vou mandar para vocês esse Excel novo aqui, tá? Com esse modelo preenchido. Se quiserem usar como base, daqui a pouco está lá no grupo de vocês. Aí eu vou também salvar essa aula, tá? E mando também o PDF. E aí qualquer coisa, me mandem lá mensagem. Deixa eu parar aqui de gravar.